bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Salve todos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor, por todo o tempo, tem nos alcançado este dia por sua graça, por sua bendita misericórdia. E aqui estamos direcionados pelo Espírito Santo para engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor. Aleluia! Eu externo a minha gratidão à Bispa por este convite, por me confiar este altar para fazer menção da palavra do Senhor. Também agradeço ao pastor, que Deus possa abençoar o Senhor, esta casa de oração, de palavras, tua vida, tua família, a todos os homens de Deus, presbítero Rony, que Deus possa te abençoar poderosamente, assim como as autoridades presentes aqui, a minha retaguarda e aqui, que se encontra na nave, que Deus possa os abençoá-los poderosamente em nome de Jesus Cristo. Essas irmãos, sem perca de tempo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo e evangelista João, o seu capítulo de número 5, seu verso de número 8. Evangelho do nosso Senhor Jesus, narrado por João, capítulo de número 5, verso de número 8. Amém? Amém. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito. Levanta-te, meus irmãos, o livro chamado que é a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, tanto em contexto histórico e profético, traz uma apontação direta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as festas, todas as cerimônias, todos os rituais, o próprio Senhor ordenou através da lei de Moisés, faz uma apontação direta para Jesus. A gente sai de um princípio profético e histórico e entra nos evangelhos narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda dentro dos evangelhos, a gente se encontra na dispensação da lei. Jesus, nascido debaixo da lei para cumprir a lei. Alguém deve perguntar: nos evangelhos do Novo Testamento não existe lei. Mateus, capítulo de número 5, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o cumprimento das Escrituras. Nenhum jota, nenhum tio ficará sem ser cumprido da lei de meu Pai. Jesus, ele é nascido debaixo da lei, porque é o único, como homem na face da terra, que conseguiria cumprir toda a lei, todo mandamento dado pelo nosso Senhor a Moisés. Sabemos que no livro do Êxodo, capítulo de número 20, Moisés recebe as ordenanças dos 10 mandamentos. Mas sabemos que os 10 mandamentos são 613 mitzvah. São 613. Pastor, por que então é chamado de 10 mandamentos? Porque dentro de um contexto judaico, dentro de uma mente pensante judaísta, 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. É o decálogo, é o compêndio, é a completude
da lei de Deus. Não existe um homem na face da terra que conseguiria, pelos seus atos, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, cumprir toda a lei de Moisés, a não ser Jesus, este que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, este menino que foi, nasceu uma manjedoura, sendo ele rei, se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade, e se fez como homem para nos servir. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo de número 2, sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez da forma de servo, para nos servir, sofrendo morte e morte de cruz. Mas Deus o recompensou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome, Jesus. E ele está aqui, ele está presente. Você está aqui, me acredita. Você está aqui, vem adorar. Ele é verdade. Você não vai olhar para a casa do pregador, mas acredita que Jesus está presente aqui. Aleluia! Deus, te Porque nos evangelhos não estamos mais numa pregação profética, estamos nas manifestações do Cristo. A manifestação, a gente vê cura, transformação, libertação, ensinamento da palavra. Mas como homem, até mesmo Cristo, chamado por Deus, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 8, sendo ele filho, padeceu por aquilo que obedeceu. Sabe qual é o problema desta geração que sofre por qualquer coisa, chora até assistindo novela e quer culpar a Deus? A gente tem que padecer verdadeiramente pelo Evangelho. Todo aquele que carrega a palavra, que carrega a presença, ele não é muito querido no meio dos homens, não. Porque ele prega a verdade, porque ele rasga o verbo. Ele diz que a mudança de vida tem que se converter, que a mudança de vida tem que negar os pensamentos e carregar a cruz. Aleluia! Profeta que é profeta não muda mensagem para agradar, nem muito menos para fazer agenda. Ele vem para agradar Jesus, ele vem para agradar o Rei, ele vem direcionado pelo Espírito. Eu me lembro de João, que não era luz, mas portava a presença. Não era Jesus, mas veio abrir o caminho. Quando está batizando os órgãos, uma cambada do outro lado da rua, que não tem coragem, entra no culto, olhando para João. João falou: ai, cambada de víboras, que a mudança vem dessas águas, que a mudança dessa ilaria vem do corpo, que a mudança levanta a mão e aceita Jesus. Quem pode te ensinar a fugir da ilha convidou. Vou falar baixinho, para ninguém escutar, para ficar comigo com Deus. Até para evangelizar hoje, estou me colocando no meio, mas estamos evangelizando do jeito errado. É verdade. Pega o folheto, chega para alguém que está na terra, Jesus te ama. Ué, até uma mulher fala isso, até uma espírita prega isso. Eu nunca vi dentro das Escrituras Jesus pregar o evangelho e dizer: eu te amo. Se convertemos, rapaz, se convertemos, rapaz, porque é chegado o reino dos céus. Se eu estou na rua, nas trevas, como das trevas Deus me tirou, e alguém me dissesse: Jesus te ama, eu continuaria. Verdade, Deus. Porque só há mudança de vida quando o profeta prega para a gente ser confrontado. Tem que ter mudança, tem que ter arrependimento. Tendo arrependimento, eu olho para o espelho do meu eu e falo: eu preciso mesmo de mudar. Até convertido, até hoje eu olho para meu Deus, o quanto eu preciso de mudar, o quanto eu preciso experimentar Deus, o quanto eu preciso me converter, o quanto eu preciso dizer como Paulo: miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte, Deus, purifica mais, a minha
sofreu perseguições. E o crente tem que ser perseguido mesmo, irmão. O crente tem que ser perseguido mesmo. Porque se ele não estiver sendo perseguido, ele está igual alguém que anda na terra. Sim ou não? Paulo vai dizer, Efésios capítulo 5, verso de 17: não andeis como o mundo anda, entenebecido do próprio entendimento, separado das coisas de Deus, com a dureza do vosso coração. Romanos capítulo 12: rogo vós, pela compaixão de Deus, que entregue vossos corpos como sacrifício vivo, prestando o vosso culto que é santo e racional, não andando em conformidade com o mundo, para que experimentais qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra é confronto, a palavra é cruz, que a gente tem que carregar todos os dias. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. É que a gente não separa os milagres de Jesus com as suas pregações. Quando Jesus pregava, a multidão ia embora. Jesus, sabe o que Jesus falava? Ele escolheu 12. Ele olhava bem para a cara de Pedro e falava: vocês não vão embora também. Aí Pedro falou: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. É dura, mas cura. É dura, mas transforma. Confronta, mas liberta. Aleluia. Glória a Deus. Um dia, em Jerusalém está tendo uma festa entre os judeus. Enquanto muitos estão preocupados com a quermesse, com o quentão. Eita, Jesus. Vou falar baixinho para ninguém ouvir o nome de Deus. Tem gente dentro de casa que deixou o culto. Não estou falando só daqui não, estou falando da igreja do nosso Senhor. Desejando o coração, como eu queria estar na perversa, mas eu não desejo o coração dele, como eu queria estar no culto, como eu queria estar na presença. Enquanto tem muitos que podem andar e não andam, tem pouca para adorar e não adora, tem gente que está em cima de uma cometa. Como eu queria estar nesse culto dos varões, exaltando o nome do Senhor. Como eu queria estar no culto dos varões, cantando o nome do Senhor. Como eu queria estar livre, fora das cadeias, fora das prisões, fora
santos já se preocupam com o que tem, com que sapato. A mulherada pergunta: que salto que eu vou? Eu já vou orar para Deus, para mim com salto que ninguém vai usar igual. A gente dorme ansiando aquilo que nós precisamos na terra, enquanto nós deveríamos dormir ansiando a eternidade. Claro que precisamos comer, beber, vestir bem, precisamos estar bem, mas ele disse: primeiro veio. Quando alguém nos convida para o casamento, nós se prepara 6 meses antes para poder estar adequado para chegar na festa. Gasta até aquilo que não comprou o presente, mas para ofertar com Jesus. Aí quando Jesus usa o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, que consagra a sua vida para poder estar à frente da obra, Deus vai te abençoar. Sabe o que o crente faz? Deus falou: eu vou para a cama dormir e esperar a bênção chegar. Não tem preparação nenhuma. Toda vez que Deus usar um profeta para falar que vai fazer algo na tua vida, Ele quer ver você se levantar e descer na oração e se preparar para Ele se levantar do trono e meu Deus se estender a você. Deus não tem compromisso com quem não se movimenta. Ele se movimenta. O mundo espiritual ele não é estagnado. Ele está todo o tempo. Enquanto nós estamos deitados, dormindo, o Espírito está pelejando. A espada está comendo solta no mundo espiritual. Vou falar de oração aqui. Enquanto as mulheres se reúnem numa casa de Maria para orar, Deus falou: a oração subiu no trono, graças das cadeias e entrega Pedro. A peça foi tão grande que Pedro nem acreditou. A oração tem tanto poder. Enquanto Daniel recebeu revelações escatológicas, ele não tinha tal entendimento, se bem que tem um espírito de excelência e de interpretação. Ele propôs no coração dele fazer 21 dias de consagração. Mulher de Deus, quando Daniel dobrou o joelho e colocou no chão, a Bíblia diz que Deus falou: Gabriel, desce. Desce. A Bíblia diz que Gabriel desceu, só que o império da Pérsia, que é o inferno, o diabo, seus Deus, começou a pelejar com ele. No primeiro dia que Daniel se propôs orar e se consagrar a Deus, falou: vai responder a oração. Gabriel, ó, a oração é tão forte que a oração da terra, na Babilônia, subiu até o trono de Deus, e o anjo de Deus não desceu até a terra para responder Daniel. Aí Deus falou: vou responder hoje. Gabriel não passou, mas o arcanjo dessa conjuntura. Deus ouviu a minha oração desde o dia que você se propôs no seu coração. Cadê a nossa criada? Cadê a nossa que consegue a vida? Cadê você que acredita que Deus está nesse lugar? Como ele é a Bíblia toda, nos 66 livros, 3.566.480 letras, 1.189 capítulos, mais de 8.000 promessas em toda a palavra de Deus. Não passa a nada além de relacionar. Pode conhecer a Bíblia, pode pregar bonito, pode revelar, pode profetizar, pode falar em hebraico, pode falar em grego. Se não tiver relacionamento com Deus, não adianta. É relacionamento com a palavra, é relacionamento com a oração, é relacionamento. A palavra de Deus, ela tem que entrar confrontando o meu coração. Depois do confronto vem a edificação e o consolo. E a oração do homem entrar no coração de Deus.
levanta, mas ninguém te para. A enfermidade pode até chegar, mas você não vai se entristecer, você vai continuar porque você sabe quem é médico dos médicos. Enquanto você estava indo para a festa, Jesus quebrou o protocolo e falou: eu vou para o tanque. Jesus gostava de ir para esses lugares estranhos. Jesus falou assim: ó, vocês vão depois, primeiro eu vou para exemplo. É necessário passar por Samaria. Tem gente que não quer mais pregar em Samaria. Tem gente, ó, se falar, vamos na minha casa fazer uma visita, não dá. Tem pregador, irmão, que você chama para pregar hoje, ele pergunta: como que é a igreja? Quantos membros tem? Você fala que tem 10, 3, 5, fala que eu já esse dia. Mas foca para a igreja, foca na etapa. Ele vem e chega 6 horas da tarde. É verdade. Eu sempre estou falando, eu sou pregador itinerante. Pela misericórdia de Deus agora me acertou, mas eu sempre estou pregando. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou: não, isso é diferente. Eu vou no tanque. O tanque tem 5 alpendros. Tem uma multidão de cegos, coxos, enfermos. E eu vou lá. A Bíblia diz que há 38 anos o homem... Eu vou falar isso aqui, se bem que eu não vou entrar neste assunto, senão eu não prego. A gente tem a mania de ouvir e não consultar as Escrituras. Eu me lembro de Paulo em Atos 17, pregando. Paulo foi expulso de Tessalônica, foi pregar o Evangelho, fundou uma igreja em 3 sábados e os judeus queriam matar, ele passou em Bereia. Quando ele começou a pregar para os berianos faziam assim: tudo que esse homem faz, tudo que ele fala, está escrito na palavra de Deus. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Porque olha para o profeta que fala bonitinho, o profeta que tem uma voz agradável, se veste bonito, tem anel no dedo, e se esquece de olhar para ver se ele está pregando verdadeiramente a palavra do Senhor. Deus não está preocupado se você fala bonito, se você fala bonito, se me diz bem, não está preocupado no relacionamento verdadeiro com a presença. A gente fala o paralítico, mas não, quando eu analiso esse texto de João capítulo 5, pode ter até uma epígrafe escrita, que não é inspirado pelo Espírito Santo. A epígrafe foi colocada muitos anos depois da Bíblia escrita para você ter uma boa divisão. Epígrafe e perígrafes. Mas a Bíblia diz que esse homem é enfermo, cujo ele está deitado há 38. Tem pessoas que estão com depressão 3 meses, ela não consegue levantar da cama, nem por isso ele é paralítico. Verdade, Deus. Tem gente que consegue andar. A gente está no mundo terreno, no mundo espiritual que tem de crente. Fui para 20 anos, 18, 15, 40, no filme. É verdade, Deus. Porque está andando pela fé do... A unção que ele carrega é dele, varão. E Deus nos chamou com muitos membros de um corpo só, para nós carregar a nossa unção e se encontrar também. A unção dele me edifica. Aleluia, Deus! Só que tem gente que tem a sua unção e só olha para dele, mas não paga o preço que ele paga. É Deus. A unção do homem não cura ninguém, quem cura é Deus. A unção do homem apresenta Jesus a você. A unção do homem apresenta o Espírito Santo a você. Mas não adianta ele te apresentar e você não abrir a porta. Lembra de Marta? Jesus entrou dentro da casa, Marta não estava preocupada com ele, estava preocupada com a louça, mas Maria foi aos pés de Jesus e ouviu a palavra. É Deus. Se bem que Deus pode usar um homem que tem a unção para ele tocar em você e você ser curado. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente olha para o homem com a unção que ele tem e não para Deus que usa ele. É verdade. Porque hoje está um negócio que eu gosto desse profeta e não gosto desse. Se ele pregar o que você gosta, ele é homem de Deus. Se ele pregar o que você não gosta, ele é rechaçado. Mas o rechaçado é que é verdadeiramente o homem de Deus. Eu nunca vi na Bíblia um profeta de Deus
Saul vai querer me matar. Você fala que vai sacrificar. Chama o sacerdote. Quando Jeremias é chamado dele do vento, escolhido, Senhor, que responsabilidade é pregar essa palavra? Rapaz, prega, que eu serei contigo. Eu não conheço um, irmão, que quando era profeta mesmo de verdade, alguém abraçava ele. Vem cá, homem de Deus. Agora um falso profeta, que nunca errou uma profecia, está na Bíblia. Balaão. Que tem um profeta. Só Jesus na causa. Eu acredito na profecia, mas se não testificar no Espírito Santo, Jesus quebrou a banca e falou: estão espécies de coxos precisam ouvir uma palavra. Aleluia a Deus. Tem tanta gente que te carrega e você precisa se libertar de pessoas. Mas se eu pregar para ele, se eu falar que estou convertido no serviço, o patrão me manda embora. Manda, mas você sai com Jesus. Aleluia. Mas se eu for na casa da minha irmã, meu parente que não é crente, eu vou falar de Jesus, você tem que falar para ele, senão você está ligando. Ele mais que Pedro. Se ele te mandar embora, você fez a vontade dele. Como eu queria pregar o evangelho um dia, eu não estava na orelha para ele. Jesus, eu sei que lá no céu vai ter garrado. Jesus chegou e olhou aquela multidão, todo mundo doente, todo mundo coxo. Jesus não curou todo mundo, ele cura um para mostrar quem ele é no cenário. A Bíblia diz que no capítulo 5 que eles estavam ali por causa de uma crença, que o anjo descia, todavia, e ao mover das águas era curado alguém. A Bíblia nunca relatou que alguém foi curado. Pelo menos 38 pessoas tinham que ser curadas antes desse homem que nós estamos pregando agora. Isso era uma crença. Os manuscritos antigos, nenhum deles fala. Mas por que está na Bíblia Sagrada? Por que o Espírito Santo colocou na Bíblia Sagrada? Por causa de uma crença. Jesus veio simplesmente para quebrar esta crença. Eu nunca vi, irmão, anjo curar ninguém. Na Bíblia, anjos são mensageiros de Deus. Ele traz a resposta de Deus. Como quem cura é Deus, quem cura é Jesus. Anjo não cura. E eu sempre estou pregando. Anjos são conservos mesmo que eu. Agora ele usa você, com a autoridade de Deus, com o Espírito Santo. Eu falei de unção, agora a autoridade do nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Expulsa o demônio, expulsa legiões, quebra correntes na autoridade. Santo é o Senhor. Jesus está vendo a situação de um homem que é carregado. Se ele não anda, alguém levava ele lá. Sim ou não? Ao ponto dele dizer: olha, ninguém me carrega para o tanque. Só que Jesus chega até diante da pessoa dele e faz uma pergunta: queres ficar sã? E quantas vezes Jesus já falou para mim, já falou para você: quer que eu abra a porta, quer que eu mudo, quer que eu restauro, quer que eu restituo? E você colocando a sua confiança no homem. Ele se desviou da atenção da palavra de Deus e colocando fé no homem que nunca apareceu. Porque se ele está ali sendo carregado 38 anos, ele mesmo disse: eu estou aqui, toda vez que a água vai se movimentar, ninguém me carrega até o tanque. Jesus não perguntou para ele se tinha alguém que carregava ele ou não, se tinha alguém que ia para o culto dos varões com ele ou não. Jesus perguntou para ele: estou perguntando, rapaz, se você quer ficar só. Meu Deus! Lembra de um gosto na porta do templo, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estende a mão e fala: ei, olha para mim, rapaz. Quando o gosto está ali, ele está assim, ó, pedindo esmola na porta do templo. Eu sei que tem homens e mulheres de Deus que oram e intercedem pela nossa vida, isso eu sei.
Mas está na hora da gente também começar a orar. Porque até Pedro e João, o diabo, deixaram Jesus na oração sozinho. Imagina, meu irmão. Imagina se você está pedindo oração para mim. Será que eu vou estar orando mesmo por você? É melhor você orar. É melhor você começar a clamar. Porque se eu orar, Deus vai ouvir você. Olha o que Pedro disse. Se Pedro diz que não tem prata e não tem ouro, é porque eu vou pedir algum dinheiro para ele. Sim ou não? O que Pedro está dizendo? Rapaz, se eu te der prata, se eu te der ouro, não vai mudar a tua vida. Tu vai continuar coxo na porta do templo. Mas o Jesus que eu tenho, se eu te der... Aleluia. Quando a gente for evangelizar na rua, a gente encontrar com um mendigo, fale para ele. Talvez você nunca vai ter uma casa boa na terra, um carro bom na terra, mas se você aceitar o Jesus que eu vim pregar para você, e você morrer amanhã, mansões celestiais te esperam. As mansões celestiais do Senhor te esperarão. Então ela já voou para o ilógico. Classificação? Jesus deu uma ordem expressa para ele. Levanta. Jesus disse: tem ordem. No mundo espiritual existe ordem. Primeiro você levanta. Agora você pega a tua cama. E para mostrar que eu te curei, nada. Aleluia. Aleluia, Pai. Santo é o Senhor. O que é que eu preciso, como filho de Deus e cristão, se levantar na presença de Deus, pegar aquilo que eu estou estagnado e confiando nele, colocar nos meus ombros e começar a andar? Não depende de você mais. Você não me carrega mais. Jesus deu autoridade para aquilo que carregava o homem ser carregado por ele. Aleluia, Deus. Se é que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas são passadas. Tem gente que está com uma cama pesada na mente, mas Deus está falando: eu libero isso, Deus. Eu tiro essa palavra negativa, estou falando para você hoje. Eu quero testemunho com o pensamento hoje, porque tem a minha filha, a minha filha, e eu te dei a minha presença. Joga essa cama no teu ombro e anda em onde pisar na planta do teu pé. Eu confirmarei a minha presença. Santo é o Senhor. Santo, maravilhoso. Você tem que mostrar no mundo espiritual quem é você. A Bíblia nos ensina somente se prostrar diante de Deus, respeitar todas as autoridades, sim, fato. Mas a gente se prostra diante das adversidades. Se sujeita à vontade de Deus? Não, resiste à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é contrária à minha e à tua vontade. Toda vez que Deus vai te abençoar, Ele te coloca no deserto. Ele tira a pessoa do teu caminho. Sabe qual é o problema? É que a gente sente mais falta da pessoa que está do nosso caminho do que da presença de Deus que está do nosso lado. A gente chama: ei, minha amiga não liga mais, meu amigo não liga mais. Rapaz, Deus está contigo, tu está preocupado com o WhatsApp, está preocupado com o Facebook. Para com isso. Seja de pés desse vale, porque Ele vai atravessar contigo. Até Jesus no deserto não fez assim. Foi pela presença de Deus. Deus nunca vai abençoar alguém sem provar ele antes. É verdade. Nunca. É verdade. Nunca. Sabe por quê? Porque se Deus der uma bênção grande para mim e eu tiver provado nele, a bênção me tira da presença. Quantas pessoas vêm aqui, o pastor e a pastora ora, perde sono da madrugada para interceder pela vida. Ora, pastor, está quebrado, estou amassado aí, curou, cadê o homem? Cadê a mulher? Não foi ninguém para glorificar o nome do Senhor. Aí a gente fala: tem pessoas que eu não curo, para ele poder ficar vindo no culto. Porque tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus fala: se eu tirar, eu
espiritual da Bíblia. Paulo é o santo homem de Deus, senhor não. Tira de meu espírito, tira não. Tira não. Tira não. Eu estou fraquinho, a minha graça te sustenta. A minha graça, a minha presença vai te sustentar. Respira, mas a minha presença te sustenta. Não posso tirar. Paulo tem um conhecimento tão grande, que quando Deus mostrou revelações para ele do terceiro céu do paraíso, Deus enviou um mensageiro do diabo para bofetear Paulo, para toda vez que ele pensasse em subir, descer. Porque Paulo tem um conhecimento tão grande. Imagina esse homem, o conhecimento que ele tem da lei de Moisés, de trás para frente, o homem que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Um homem que preso fundava igreja, irmão. Um homem preso fundava igreja. Hoje nós que estamos dando hoje a dar glória, aleluia, não precisa ir para a igreja. Sim ou não? Talvez essa cama, aí nós precisamos tirar ela de circulação e colocar no ombro, para andar e alguém ver. Deus mudou a vida deste homem, Deus mudou a vida desta mulher, Deus mudou a vida desta pessoa, Deus mudou a casa deste varão, desta varão. Só que tudo acontece antes do mundo espiritual. Eu vou provar o tempo, não me deixa aprofundar nas escrituras. Quando Jesus curou esse homem, Jesus falou assim, ó, vai, não peque mais. Jesus não curou ele só fisicamente, Jesus curou ele e perdoando seus pecados no mundo espiritual. Quando Jesus foi embora, os judeus vão interrogar o homem. Eita, não era esse aí que era coxa? Não era esse que estava preso? Alguém fala, não, é sim. A oração é desceu, lapidou, trabalhou, fez ele ministro da palavra, e as cadeias que o diabo botou contra a vida dele, eu quebrei toda! Aleluia! Santo. Aí alguém fica em dúvida, mas seu irmão, não, para. Só que Jesus está no tempo. Aonde o homem foi? O tempo. Aqui é a casa de Deus ainda, irmão. Aqui nós estamos na presença do Rei ainda, irmão. Aqui não importa quantas pessoas tem 20, tem 10, tem 1, tem 10, Jesus está presente. Ele que enche, ele que enche, ele que enche, ele que enche. Aí Jesus falou assim, ó, vai no pegue mais. Os judeus falaram, cadê o nome que te curou? Não sei nem o nome dele, eu sei que ele me curou, mandou pegar a cama. Ele está mandando pegar a cama chamou a atenção dos fariseus. Talvez ele andasse ação, ninguém ia notar que era ele, mas a cama falou, você não está querendo aqui, é por isso que o diabo está furioso. O diabo viu as correntes, mas Jesus quebrou. O diabo viu as correntes, mas Jesus quebrou. Os fariseus não tinham que falar com você. Quem é Jesus? Olha aí, ó. Olha a igreja aí, ó. Olha pra cima aí, ó. Olha pra quem você aí, ó. Olha o homem das mãos furando andando aí, ó. Olha o homem das aí, ó. Os fariseus falaram assim, mas é sábado. Sabe o que Jesus falou? O meu pai trabalha até agora. Se Jesus fala isso, os fariseus que meu pai trabalha até agora, e eu trabalho até agora, no texto, viu, irmãos? Eu não me permito pregar fora da palavra de Deus. O Espírito Santo puxa meu orelha se eu fizer isso. Ele está dizendo, isto aconteceu na terra, porque uma ordem foi dada no céu. Porque uma ordem foi dada no céu. A tua vida que hoje aconteceu nesse lugar, porque uma ordem foi dada no céu. Porque uma ordem foi liberada no céu. Deus manda te dizer, a palavra dele nunca voltará vazia. A ordem dele foi liberada no céu, a tua casa, a tua família, a tua saúde, a tua vida espiritual, a tua vida profissional, a tua vida conjugal, a tua vida
falar algo muito importante da entrega. Nós não oramos para ser santo. Nós não lemos Bíblia para ser santo. Nós não jejuamos para ser santo. Nós não consagramos para ser santo. Nós fazemos tudo isso porque nós somos feitos por Ele santo. Nada do que eu faça me torna santo. A santificação é separação. Simplesmente Ele nos tornou santo. Levítico 19, verso 2. Moisés, diga a este povo que eles serão santos porque eu, Senhor, sou santo. Levítico capítulo 20, verso 26. Separei essa congregação da demais congregação porque Adonai, eu sou santo e vós também sereis santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Assim como está escrito: sede santo. E eu nunca vi um santo com enfermidade. Eu nunca vi um santo convocando para Ele. Eu nunca vi um santo que tem a palavra de Deus morrer enfermo. Eu sei que Salomão, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. É o homem mais sábio da palavra de Deus, na Bíblia, depois de Daniel, na minha visão. Só que Salomão, ele escreve em Eclesiastes. Salomão tem 3 fases da sua vida: a fase do seu chamado, a fase que ele peca, a fase que ele retrata Deus com toda a sabedoria, e a fase que ele vai retratar de tudo que ele entende. Meu Deus, tudo é vaidade. Diz o pregador: de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Eu posso trabalhar hoje junto a um montão, mas amanhã vai levantar alguém que vai honrar os meus bens depois que eu morrer. Então tudo é vaidade. Aí ele diz: ó, há um tempo determinado para todas as coisas, não posso. Ensina a terra e vai do céu. Aí quando a gente está com a enfermidade ou a porta fechou, a gente lê Eclesiastes dizendo: há um tempo. Não, Deus não determinou esse tempo para você, não. É prova das Escrituras. Isaías 53, ele disse: eu carreguei sobre mim todas as suas enfermidades. Ô pastor, o que é que Salomão está dizendo que tem um tempo determinado? Da perspectiva, da ótica terrena, debaixo do céu, aquela caixa foi feita com 200 anos, não existe mais. Este copo foi feito, é 800 anos para corromper ele dentro da terra. Salomão quer saber tão grande que está falando das coisas que ele vê que foi feita e são determinadas para ter um fim. Mas lê toda a Bíblia, todo o livro. Mas aquele que está no Senhor, mas aquele que está no Senhor. Aleluia! Você sabe qual vai ser o convite de casamento para o cristão? Vai ser o meu corpo descer a sepultura. Quando suar, uma fração de segundos, 7 milésimos de segundos, num piscar de olhos, a roupa mergulhada, o corpo glorificado, não vai ter mais cama, não vai ter mais beliche, não vai ter chão, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia, não vai ter mais prisão, não vai ter mais cadeia. Nós andamos caminhando e vai estar na presença do Rei. Vai pra glória, vai Satanás. Há uma igreja que ainda é prova, há uma igreja que ainda tem Deus, há uma igreja que ainda anda na presença do Rei.